Então, com saudades, a gente fica feliz quando sai, fica feliz quando chega. Essa é a dinâmica que os mestres tantos nos ensinam, que possamos ser felizes, indo, voltando, estando, ficando, tendo impeachment, não tendo impeachment, lutando pelos direitos, conseguindo, não conseguindo, nada disso tem o direito de tirar nossa felicidade. E executando dessa maneira, a gente vai tirando lição, vai aprendendo com esse ciclo que nós estamos vivenciando, encarnado numa tridimensionalidade, para que possamos crescer, tirar lição de tudo que a gente presencia, experimenta, vê, faz reflexão. O que eu posso crescer em função disto tudo? Não me envolver, não tomar partido e simplesmente se melhorar. Porque é sabido que não é o governo que vai educar um povo, que não é responsável pela evolução de um povo. O governo vai ser um reflexo do povo. Então nós só vamos ter um governo bom, honesto, quando a consciência coletiva estiver preparada para isso, estiver com merecimento para isso, não ser moralista falso. Porque sai um corrupto, entra outro, sai outro corrupto, entra outro, e o que nós precisamos é saber defender a nossa cidadania, nossos direitos. E o povo brasileiro, segundo a espiritualidade, é muito omisso. Então precisa aprender com essas adversidades para despolarizar. E nós vamos ter governos à altura daquilo que pretendemos quando realmente uma consciência coletiva estiver com merecimento para isto. E como que eu ajudo uma consciência coletiva a se melhorar? Me melhorando. Eu não posso melhorar ninguém, eu posso ajudar desde que cada um queira ou não receber essa ajuda. E cada um vai se melhorar no seu momento. Então, que esses momentos de revolução que nós estamos passando, que não seja um momento de aflição, dá muita vontade de se revoltar, mas que fiquemos só na indignação, porque a indignação, ela não abaixa as vibrações. Eu estou indignado com isso, mas não estou revoltado. Revoltado, a gente abaixa as vibrações, não resolve nada e se prejudica. Indignado, a gente entra numa reflexão: o que eu posso tirar de proveito disso? O que eu posso me melhorar em função disto? Esta é a orientação. Então nós vamos falar rapidamente da nossa viagem. Saímos daqui, fomos para a Inglaterra, ficamos umas 4, 5 horas lá e fomos direto para Nova Delhi. New Delhi eles chamam. E chegamos lá, precisamos descansar uns 2 dias, porque um fuso de 8 horas e meia. E sem contar o desgaste da viagem, então a gente fica acordando 2 horas da manhã, sem saber aonde está, o que vai fazer, e não pega no sono, e não pega. Então o organismo, ele precisa de uma adequação. A gente demorou uns 2 dias para se adequar. E foi o suficiente para chegar o dia da gente ir para Agra. Agra é onde fica o Taj Mahal. Taj Mahal foi um templo que El Morya construiu para seu complemento divino, que é Miriam. Até então não sabia que era seu complemento, mas amava loucamente. E ele fez esse templo e gastou, ele era muito rico, e gastou horrores, até que um filho dele resolveu intimidá-lo, prendê-lo,
e não acabou a obra. E com isso, depois os próprios filhos continuaram. E ele enterrou a mulher dele nesse Taj Mahal, que é a Miriam, a mestra Miriam. E logo em seguida ele desencarnou e os filhos enterraram do lado. Tanto é que não pode filmar, mas todo mundo estava filmando. Eu estiquei minha GoPro para filmar e eu levei um grito lá, e logo abaixei, mas deu para filmar. Mas aí ajudamos o plano espiritual estabelecer o portal, que se chama Portal da Índia. Então foi instalado o portal dentro do complexo, encostado assim, coisa de 10 metros daquele prédio que é assimétrico. Aonde você está, você enxerga da mesma forma, as colunas, ele é completamente assimétrico, tanto na entrada, tudo, para onde você vai, você enxerga igual. E foi estabelecido e voltamos, pegamos trem de Nova Delhi para Agra, viemos de trem. De Agra para Rishikesh, nós saímos 11h30, atrasou meia hora para sair o trem, demoraria 10 horas, chegaríamos 9 horas da noite em Rishikesh, que fica perto das cordilheiras do Himalaia, aonde nasce o rio Ganges, mas lá é Ganga. Quando começa é Ganga e depois passa a ser Ganges. Lá é limpinho, água verde e tal. Chegamos, atrasou o trem, ficou parado 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas. Com isso chegamos 00:30 na cidade. Era 28 quilômetros dessa cidade, esqueci o nome, Hardwar. Dessa cidade até Rishikesh tinha 28 quilômetros. Moral da história, chegamos 1h30, atravessamos aquela ponte que alguns viu, a pé, para achar o hotel. Não tinha uma viva alma. E lá é cheio de hotéisinhos e não tem placa nenhuma, e precisa Deus descer para caminhar. E nada. E eu fiquei pensando, o que será? Um frio, porque é perto das cordilheiras, não tinha ninguém. Eu estava pensando já em ficar sentado em cima da mala ali até amanhecer o dia, cansado. Eis que surge 3 rapazes, 2 rapazes e uma garota, muito solícito. Falamos com ele, ele pegou a mala e procurou, demoramos uns 15, 20 minutos para achamos. Então o dedo dos mestres já estava ali. Fizemos um ancoramento energético para ramificar essa energia para aquele local. É um rio, é onde eles veneram, eles têm muitos rituais e fazem, ao entardecer eles entoam mantra, eles pegam água, se bem eles jogam aqueles flor, tudo, ali já começa a sujar o rio. Ali mais para baixo já tem cremação, já começa a colocar copo na água, para ir descendo e tal, e aí já começa aquele rio Ganges que todo mundo conhece. E ficamos ali uns 3 dias, voltamos para Nova Delhi, ficamos um dia em Nova Delhi, e aí fomos para Katmandu, em Nepal, uma cidade muito pobre. Já não tinha recurso, ainda com o terremoto de 2015, que desencarnaram mais ou menos 9.000 pessoas, e de escombro lá. Eu não sei se eles permaneceram tudo caído para chamar turista ou se não tem recurso. Eu estou mais pendendo para que não tenha recurso. Visitamos vários locais e encontramos um lugar
bem na cidade, mais alto daquela região, onde foi instalado num castelo o portal de Himalaia. Foi instalado o portal ali, e trabalhos retirando energia e ajudando aquele pessoal no plano extrafísico. E saímos de Rishikesh, voltamos para Nova Delhi, de Nova Delhi e fomos direto para... Não, dormimos uma noite, no outro dia fomos para Mumbai, de Mumbai, Tailândia, Bangkok. E em Bangkok nós irradiamos energia, e quem viu lá os tigres, nós fomos a 250 quilômetros de Bangkok, no templo sagrado dos tigres. Os budistas que cuidam. Foi uma experiência muito legal que eu tive de abraçar. Eu gosto muito de animal, principalmente animal grande. E quando eu abracei o tigre, assim, não dava vontade de desabraçar. E eles têm muita recomendação para a gente não chegar na frente dele, assustar e tal. Então só ficar de lado, atrás, abraçando, fazendo um carinho e tal, que não tem problema nenhum. Mas é felino. É felino. Então precisa ter todo cuidado. E foi uma experiência muito legal, a gente curtiu muito. Fomos naquela mercado flutuante que eles vendem coisa no rio, na Tailândia, e quando menos espero, a condução que nós estávamos parou. Eu não estava sabendo. Aqui é a ponte do rio Kwai. Eu assisti um filme e aquilo, veio... eu fiquei emocionado. Sabia da história toda e passei por ela, tal, filmei. Andamos de elefante e pegamos muito calor, muita pimenta, até voltar para Londres. Londres nós chegamos debaixo de uma chuva muito grande, que é costume em Londres, só que meia hora depois saiu o sol. Nós pudemos fazer todo o trabalho, fazer outro portal, estabelecer outro portal, bem em frente ao parlamento, bem em frente ao Big Ben, naquela ponte, para quem conhece. Foi instalado outro portal, e é o portal de Londres. Então, portal da Índia, portal de Himalaia e portal de Londres. E ficamos lá, conhecemos o que tinha que conhecer, trabalhamos o que tinha que trabalhar e voltamos. Até na viagem, até no avião, nós fazíamos trabalho junto ao plano espiritual para abranger toda a área que o avião estava passando. Então foi um trabalho bastante significativo e a gente cansou muito, mas um cansaço que vale a pena. E dessa maneira nós já estamos programando a outra viagem. É uma atrás da outra. E alguma pergunta, alguma curiosidade da viagem? Pergunte agora ou cale-se para sempre. Como? Não entendi. Ah, foi. Ele era um rei. Ele não era o mestre ascensionado, mas a conduta dele foi boa. Ele fez por onde chegar um mestre ascensionado. E seu complemento divino estava junto. Ele tinha um amor por ela, coisa assim, que ele construiu aquele castelo no melhor lugar ali de Agra, perto do rio, e gastou uma fortuna. Mas, para mim, eu gosto muito de El Moriá, que ele me perdoe, mas eu gostei mais do castelo do Palácio do Governador, grande palácio do governador, grande palácio de Bangkok. Eu entrei, coisa assim, cinematográfica, tudo, mas tudo bonito, mas não é porque tem folhado a ouro, não é porque, mas é a geometria, sabe, é coisa assim, fantástica, você não sabe para onde olhar, e o complexo é muito grande, então me impressionou mais
esse grande palácio do que Taj Mahal propriamente dito. Eu achava que era uma coisa fantástica dentro do Taj Mahal. Mas nada, era uma cúpula assim, tinha 2 túmulos, que quando El Moriá desencanou, o rei, os filhos dele enterraram do lado da Miriam, que é seu complemento divino. Normal assim, é um mármore bonito e tal, mas não me fascinou igual o grande palácio. Mais alguém? Oi, minha irmã? Não. Não, começamos a fazer antes. Nós começamos com a Europa, que estabeleceu o Portal dos Alpes. Nós fomos para a Itália, Suíça, Áustria, Tchecoslováquia. Esse daí nós fizemos a primeira viagem. A segunda foi para os Estados Unidos, que fizemos Las Vegas, Grand Canyon, Lake Tahoe, Lake City. Não é Lake Tahoe, eu fui outra vez, não é Lake City, como que é? Salt Lake City. Yellowstone, foi instalado um portal em Yellowstone, no Parque de Yellowstone, perto dos vulcões lá. Fomos São Francisco e voltamos tal. Agora, possivelmente vai ser Portugal, Roma, Paris e voltaremos. A próxima. Ramificar a energia cósmica multidimensional que o Lorde está implantando em todos os planetas do universo local de Nébadon. E cada planeta tem uma dupla que se treinou e se capacitou para que possa atingir essas vibrações para ajudar os mestres nessa conexão. E evidentemente que a dupla terrena é a parte mais vulnerável e fraca dessa engrenagem, mas eles precisam da gente para fazer essa conexão dessa malha magnética. Então nós estamos fazendo, junto com o plano espiritual, estabelecendo portais, instalando cristais do plano extrafísico, instalando um portal. Então já tem portal dos Alpes, portal de Yellowstone, portal da Índia, portal de Himalaia, portal de Londres, já tem todos esses portais. Agora, antes da gente fazer outra viagem, nós vamos para Brasília. Esperar a poeira baixar um pouco. Vai ser em Brasília. Não. Desses que estão instalando, não. Tem minis, porque o portal principal é o portal dos Alpes. É lá que comanda tudo. É lá que é o principal. Através de lá vai ramificando os portais secundários. E depois que formar todos esses portais, estabelece a malha magnética. E o que vem a ser uma malha magnética? É uma malha que não deixa ramificar aquilo que é plasmado negativo. Então, se eu emito um ódio, ou uma coletividade emite um ódio, isso propaga, isso atinge a atmosfera terrena. E com essa malha, tudo que eu projetar, recebo. Então, se eu projetar ódio, eu vou receber ódio. E se eu me conectar com essa energia multidimensional, eu cresço em todos os aspectos. Então, é uma separação do joio e do trigo. É uma necessidade que nós teremos, ou estará do lado das trevas ou da luz. Ou é o joio e o trigo. E quem não atingir um referencial mínimo para vibrar nessa energia, será transmigrado para outra morada do Pai, compatível com as suas vibrações, não como castigo. Oi, minha irmã. Não tem.
Não, não tem. Esse eixo longitudinal da Terra é um processo normal que a Terra está... Porque quanto mais ela se verticaliza, mais rotatividade subatômica a Terra atinge. É como se fosse um centro de força. Se nós à medida que vamos utilizando os nossos chakras, eles vão adquirindo mais rotatividade, porque são centro de força. Acelera. E quanto mais verticaliza o eixo longitudinal, mais entra no tubo de luz fotônica. Entrando no tubo de luz fotônica, ela vai adquirindo mais rotatividade. Então, aqueles que não acompanharem a rotatividade do eixo longitudinal ficarão desfocados. Então, há necessidade de se sutilizar para aumentar a rotatividade do centro de força para acompanhar o ritmo que a Mãe Terra está atingindo em relação a uma energia multidimensional. É uma coisa puxando a outra. Então, é um trabalho muito profundo e muito bem elaborado pela Falange de Luz, que todos nós, de alguma maneira, estamos contribuindo. Todos aqueles que exalam o amor estão contribuindo com esse processo no cronograma do Pai. Quem mais? Oi, irmão. Veja bem, cada mestre ascensionado, eles na verdade são peregrinos do espaço. Eles não têm morada fixa, mas tem um templo onde eles ancoram uma energia para uma sustentação de um portal. Um mestre ascensionado, ele é um Mahashohan, o diretor de cada raio. Ele tem a necessidade de modular uma energia e direcionar uma frequência energética através dessa modulação. Então, o que ocorre? Um mestre, ele capta uma energia cósmica e transmite através de uma cor. Ele transmite essa energia se transformando em cor, é um raio. Esse raio nada mais é do que uma frequência. A Sagrada Chama Verde tem uma frequência, a Sagrada Chama Amarela tem outra, não uma mais, outra menos. É frequência diferente para aflorar virtudes, para ajudar a humanidade. Então, eles ficam determinado... Tem muitos que ficam lá nas cordilheiras do Himalaia, tem alguns que ficam na Índia, tem uns que ficam em Machu Picchu, tem uns que... Depende. Eu não sei qual o objetivo de cada lugar, mas eu sei que eles ficam num lugar para estabelecer uma modulação. Quem mais? Oi, Ana. Estava pior? Na Índia a gente tem um impacto muito forte, cultural. É muita sujeira. Tanto é que nós precisávamos andar com pano, com protetor, senão a garganta estourava mesmo. Não se pode nem pensar tomar água sem ser mineral, nem pensar. Pensou, já dá um tique. E eles não têm, assim, ainda está longe, eles jogam papel no chão, sujeira, lixo, sabe? A gente comia alguma coisa, chupava um sorvete, cadê coletor? Não tinha, tem que pôr no bolso. Entende? E no meio daquele mundaréu de lixo, poeira, vaca, e macaco, e, sabe? E comida muito apimentada, falta de educação no trânsito. Eles te passam, se você não tomar cuidado, eles tacam em cima e buzinando. Então, um impacto cultural muito grande nesse sentido. Mas, por outro lado, a medicina deles, muito boa, o país que tem mais PhD do mundo.
Eles vão tudo para a Inglaterra. Então essa parte nobre é nobre. A parte ralé, que é 99,9.2 tracinho 3, é pesada, pesada. Eles se agacham lá, abaixam as calças e faz suas necessidades na frente de todo mundo. Urinar aqui é fichinha, aquele mau cheiro. Então é um impacto muito grande. Você entra pedindo, pelo amor de Deus, não spice. Eu não posso comer pimenta. Ok, estou acostumado, pode vir aqui, vai ser sem pimenta. Você senta, você não aguenta a pimenta. E é tudo assim. Então, mas é muito, muito legal, foi um trabalho. O André perguntou se a energia densa é diferente. A energia da Europa é muito densa, lá não. É ignorância, é um povo muito primitivo. Eles não são revoltados, eles buzinam e tal, mas sem xingar. Sabe, sem xingar, eles são empurrados, eles estão no trem assim, o guarda empurra e chega até cair, eles levantam e fica quietinho. Aqui quer brigar, se alguém buzinar, não, lá não, eles são pacíficos, mas muito ignorantes, muito, muito. E muito ritual, muito ritual. E pega um dinheiro, faz, sabe? E vai comer alguma coisa, vai tomar banho, passa no rio e parece que está tomando banho de descarrego, e oferece flor, e oferece coco, é muito ritual mesmo. Bom, mas é a cultura deles, né? O que importa é que a gente cumpriu com a missão e estamos muito felizes com isso, e a gente precisa tirar lição, não criticar. E se eles vierem para cá, eles vão criticar muito também com alguns costumes nossos. Então é tudo assim. Quem mais? Aonde? Lord Metatron. Lord Metatron, ele que está comandando todo esse universo local de Nébadon. Muito embora Sananda é o governador, é o soberano do universo local, mas o Lord Metatron está comandando todo esse processo. Então ele que determina tudo, ele que dá toda a diretriz. A gente para no lugar, canaliza, ele dá todas as diretrizes. De lá a gente trabalhou muito com Brasília, nessa mucurva aí. Trabalhamos muito com o Estado Islâmico, com a Inglaterra. O ponto nevrálgico da Terra, 2 lugares que o governo oculto atua mais, Londres e Vaticano. Na faixa de 70% do Vaticano ligado ao governo oculto. Imagina a situação do Papa. Mas isso é consciente ou eles não têm consciência? Não têm consciência. Eles estão na ignorância, igual esses políticos nossos, brincando com o povo, votando, pulando, parece que é carnaval, não leva o negócio a sério, não vê que muitas pessoas estão passando fome, perdendo emprego. Então, eles não têm consciência do que isso representa. Eles querem festejar e poder. Festejar dinheiro e poder. Isso que quer. É aí que entra a parte de quem adquire uma consciência mais elevada. Nós precisamos nos melhorar, porque sem nos melhorar, nós não melhoramos uma consciência crítica, uma consciência coletiva. Se não melhorar uma consciência coletiva, nós não temos representante à altura dessa consciência coletiva. Porque não é o governo que vai fazer com que melhore uma consciência coletiva, é o inverso. É a consciência coletiva que vai eleger um governo na sua altura, porque cada povo tem o governante que merece.
Eu até estava pensando, perguntei para o Lorde, não seria o contrário, não? O governo não poderia, não deveria dar escola para que uma pessoa mais intelectual, com mais conhecimento, pudesse ter mais poder de escolha, aí ele se qualificaria mais? Não. É o povo enfrentando esse tipo de vicissitude, tipo de adversidade que desperta. Ontem nós tínhamos muita gente quebrando numa reivindicação. Hoje já tem muito menos. Então é a pressão que vem de cima que faz com que a pessoa se politize, se melhora num nível de consciência coletiva. É isso que nós devemos fazer, tirar lição para que nós possamos nos melhorar com todos os exemplos que tivemos. Quem mais? Oi, meu irmão. Não, eles estão direto à nossa disposição, porque não é uma parte dele, ele é onipresente, onisciente, eles têm uma projeção de parte deles que Jesus está aqui nesse grupo, está em outro lugar, é onipresente. Então, parte de Sananda está aqui, parte está ali. Então, estão à disposição a qualquer momento, desde que seja altruístico, desde que seja sincero, desde que seja para um cumprimento de uma missão, não a título de benefícios individuais. Para que nós pudéssemos estar cumprindo essa missão, foi designado um arcanjo Loren e uma falange metatrônica para que não houvesse interferência do plano errante para conosco, senão nós não conseguimos. Haveria capeta de todo lado. E nós temos essa proteção para que possamos cumprir isto. E o que a gente tem certeza, e eles sempre falam, que não é a missão que qualifica que o ser seja mais evoluído do que o outro. Toda missão, todo trabalho fraterno é tão importante quanto o outro. O que diferencia como você executa a sua missão. Isso tem a ver. Se eu executo minha missão com muito amor mais do que o outro, faz a diferença. Com muito mais sinceridade e propósito, sem barganhar com Deus, faz diferença. Então, a pessoa que fica servindo uma aguinha fluidificada, ela, dependendo do amor dela, ela ancora todo um trabalho espiritual que alguns médios acham que é o rei da cocada preta, e é nada. E, às vezes, uma pessoa simples, humilde, com seu trabalhozinho e tal, mas com muito amor, com muita compaixão, que faz a diferença. Mais alguém? Então vamos entrar no nosso tema. Alerta. Direciono essas palavras ao povo da terra. Atenção! Mantenha a calma e não mais se deixe influenciar pelas forças antagônicas que desejam a manutenção e a implantação do medo, do terror, da desavença e do ódio. Essas ideias já estão obsoletas. Reajam a elas e percebam o pedido de ajuda feito pelas massas populares oprimidas e procurem, dentro de cada um, as respostas e as mudanças internas. Façam valer os direitos do amor fraterno, da paz e da luz,
canalizado pelos anseios mais íntimos daqueles que desejam fazer desse planeta uma terra fértil de amor, esperança, solidariedade e igualdade. Preparem o terreno para as novas ideias e para as futuras gerações, queimando as ideias da opressão, do ódio e da violência numa fogueira bem grande, para que todos possam visualizar a altura de suas chamas, transmutando e fechando o ciclo. Agora é a hora real de despertar da humanidade. Saiam da esfera individual e da roda familiar e abram os olhos do coração numa visão ampliada, onde todos possam se dar a mãos num gesto fraterno. Aqueles que não desejarem entrar nesta roda, apenas procurem iluminar os seus caminhos em nossa direção. Nós os acolheremos e o reconduziremos aos locais apropriados através de vibrações adequadas a elas. E, quando estiverem aqui, tente reconstruir sua morada com muito amor, generosidade e humildade. A todos, direciono a minha gratidão diante de tanto carinho e propósito de amor exalado. Querido e amado Lorde Metatron. Então, nós estamos num momento crucial de revolução, onde doenças estão aparecendo para expurgo, onde confuso está nossa mente para saber qual a direção, onde interferências do plano errante estão agindo maciçamente, onde há aquela revolta, mas uma revolta benéfica ao seu despertar, pior daqueles que estão numa inércia, fazendo, rindo e não se esforçando a mudança. Esses, com certeza, serão muito difíceis de ser aproveitados nessa nova era. Então, quando há uma quanta em nossa direção, quando há uma vicissitude muito forte, pode ter certeza que é único exclusivamente para o nosso bem, para o nosso despertar. E nós vamos sofrer ou não de acordo com a nossa postura de entendimento. Se eu entender que o cosmo conspirou para que eu possa sair de uma inércia e despertar para o mundo espiritual, eu começo a buscar a resignação, a paciência, a fé, a tolerância, o conhecimento, exalando a sabedoria com amor, com alegria e procurando a cada minuto da minha vida exalar a felicidade. Porque se eu não sou feliz agora, eu estou dificultando minha felicidade para amanhã. Se eu estiver feliz agora, vai ser muito fácil de eu estar feliz amanhã. Hoje eu tenho uma carga pesada porque eu não fui feliz ontem. E isto reflete no hoje. Então, eu preciso entender que Deus proporcionou toda a experiência, mas que Ele quer de cada filho é que sejamos felizes em cada ciclo, em cada dia, em cada minuto, em cada tarefa, em cada vicissitude. Não importa o que eu tenho, quem eu sou, aonde estou, com quem estou, não importa quanto eu tenho, importa que eu preciso ser feliz. E vivendo numa hipnose mental sobre forma de pensamento, a gente entende que a felicidade está nas coisas terrenas. A gente precisa das coisas terrenas para nos preencher, mas nós vamos levar tanta surra, tanto caminho errado, que um dia, depois de apanhar muito, nós vamos perceber que as coisas terrenas não nos preenchem. Não nos preenchem. As coisas terrenas é para usufruir, é para curtir, não depender delas para ser feliz. Isso não existe.
Então, quando a gente tiver essa postura, nós vamos curtir as coisas terrenas, porque nós estamos encarnados num corpo físico, nós precisamos das coisas terrenas, mas sem apego, sem viver em função delas, sem codependência. Eis a questão. Então, não é que nós vamos ficar alheio às coisas terrenas, nós vamos curtir sim, com equilíbrio, harmonia, amor e controle. Agora, do jeito que está uma consciência coletiva, a sedução da matéria faz a diferença. A sedução da matéria atrapalha qualquer propósito que o ser enfraquecido possa lutar para adquirir. Então, quando o ser está enfraquecido, ele está perdido, é porque está ligado ao ego negativo. Ele está usando somente a mente concreta, ligado ao ego negativo. Quando o ser começa a se achar, a se preencher, é porque ele começou a se ligar com a consciência crística, com a mente abstrata. Isto que nós precisamos. Isto que precisamos nos esforçar um pouquinho mais, através de meditação, mantras, descristalizador. A reza, ela foi implantada na mente humana como salvadora. Reza 3 Ave Maria, 4 Pai Nosso, reza um terço inteiro, que se afasta a tentação. Pode inibir um pouquinho de estar pensando coisas ruins enquanto está pensando, mas tem gente que desenvolve o duplo sentido, que está rezando e está triste, está rezando, está pensando em mal nos outros, está rezando. Então o que mais importa é conversar com Deus sincero. Não precisa dessas orações decoradas. Se essas orações decoradas fossem sinceras e profundas, por que não? Por que não? Mas se essas orações há milênios distorcidas daquilo que Jesus deixou, é completamente diferente esse Pai Nosso da Igreja Católica com o hebraico, aramaico. Então é muito distorcida. Nós precisamos ser sinceros conosco mesmo e com Deus, conversar com Ele. É a maior oração que possa proferir. E a meditação é a gente estar atento ao que eles querem nos dizer. Meditar é ouvir, ser sincero numa conexão com devoção, é orar para Deus. Obrigado, Senhor, por mais esta noite, abençoai mais este dia, que seja iluminado os meus pensamentos, para que eu possa perceber com mais clareza as minhas virtudes, para combater as minhas fraquezas, sabe? Pedir intuição divina, pedir orientação para os mestres, para nos conduzir a lugares que nos ajudam a perceber o que devemos proceder. Não pedir favor a Deus, porque o que mais se ouve por aí é induzir o seu fiel a ter uma fé em Deus, que Ele vai tirar dos seus problemas, Ele vai afastar os problemas de você. Tenha fé em Deus, em Jesus, que Ele vai te trazer prosperidade. Mas dá uma graninha aqui para ficar tudo bem, mas tenha fé nele, que Ele vai cuidar da sua vida. E fica induzindo essa fé cega nos seus fiéis, e ele fica se iludindo. Ele pede com tanto fervor que o conselho kármico nota que ele não tem condições de cumprir as vicissitudes programadas, na qual ele escolheu, e adia para mais para frente. Ele fica se iludindo que recebeu um milagre e não crescendo espiritualmente. Nós precisamos sim pedir ajuda ao Pai para levantar do fundo do poço, para nos energizar. Precisamos pedir ajuda a Jesus, a todos esses santos, arcanjos, serafins, querubim, desde que façamos a nossa parte. Ajudas que eu te ajudareis. Você quer passar de ano? Peça para mim, Deus falando, peça para mim para te envolver numa cúpula de luz, para que nenhuma tentação possa tirar de foco aquilo que você estudou. Mas você vai passar ou não de acordo com o seu estudo, não com a minha cola. Então, muita gente fica revoltada porque Deus não ajudou ele a passar. Não é assim.
Nós precisamos ser objetivo nos nossos pedidos, nós precisamos ser objetivo na nossa caminhada espiritual. Eles estão aí para nos ajudar, para nos intuir, para dar mão, para levantar do fundo do poço, para energizar, alinhar um chakra, fazer uma cirurgia espiritual na qual nós estamos precisando. Tudo isso é válido, desde que tenha sinceridade de propósito. Perguntas? Oi. André, faz, por favor. Interna. Nos tornando divinos, nos tornando divindades. Então, assim, acho que creio que a partir do momento que todo esse potencial ilimitado de saúde, de paz, de perfeição, mesmo apesar da gente ainda viver no 3D, mas esses atributos divinos, eles habitam em nós. Então, assim, esse reconhecimento, ele é fundamental para que a gente também possa sair daquele falso eu, que é o eu que é pregado pela sociedade, que a sociedade... Exato. Exato. Quando Jesus disse, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, é acessar a poderosa presença do Eu Sou. Nos interiorizar, porque toda a sabedoria que a gente precisa está dentro de nós. Nós temos virtudes muito grandes, muitas virtudes dentro de nós, mas a gente não sabe buscá-la. Nós não aprendemos. A nossa mente está único exclusivamente para o dia a dia da matéria. Então, mas quando nós não vamos reconhecer da noite para o dia, que nem uma pessoa pega um livro de Urântia, ela costuma abrir, ler um trechinho, é muito para mim. Por que é muito para ela? Por que ela não conhece? Porque nunca leu. Se ela começar a ler devagarzinho, não vai querer entender do dia para a noite. Ela vai ler uma vez, ler outra vez, tal. Na terceira, segunda vez já não vai ser tão difícil de entender quanto na primeira. Isso é normal na nossa caminhada. A gente vê dificuldade em tudo. Por quê? Porque nós não tivemos ousadia de enfrentar aquilo, decodificar, ousar. Sabe, a ousadia é fundamental, ousadia com prudência, ousadia com inteligência. Nós não vamos fazer coisas de extrapolar, mas a ousadia, isto significa, ter fé, confiança, não ter medo. Porque o ser que não tem ousadia, ele fica tolhido, ele fica preso numa redoma, ele fica preso num casulo e ele fica com dogmatismo e sectarismo. É aquilo que vai sustentar ele, como os hindus. Os hindus, eles nascem, ficam com aqueles rituais, desencarna e tal, e os mestres superiores enviam mestres capacitados para ajudar eles numa formação, mas o que eles gostam mesmo é rituais, essas coisas, sabe? E fica preso, e fica dificultando a sua evolução. Um ou outro, a menor parte sai,
vai fazer uma faculdade fora, vai se aprimorar, abrir seu horizonte, aí sai daquela redoma, sai daquele prisma. Então é isso que nós precisamos fazer reflexão para que haja uma despolarização de conceitos e paradigmas. Porque se a gente não fizer reflexão, a gente não chega ao autoconhecimento. A reflexão leva ao autoconhecimento. O que é autoconhecimento? O que é reflexão? Eu vou fazer uma reflexão, como foi meu dia, como que eu passei esse dia, quantas coisas eu fiz, quantas lágrimas eu enxuguei, quantos sorrisos eu dei, como eu me alimentei, enfim, todo um apanhado. Eu estou me conhecendo. A gente taca tudo no automático, até para tomar banho. Toma banho, você não pensa que está lavando o couro cabeludo, você pensa em tudo, menos lavar o couro cabeludo. Isso é automatismo. Vai escovar os dentes, está pensando em outra coisa, mas não está sabendo o que está fazendo. Isso é automatismo. Então nós precisamos usar mais da concentração, perceber mais o nosso corpo, sabe, lidar com a energia do nosso corpo, mentalmente jorrar a energia dos pés e fluidificando. Tudo isso tem um significado muito profundo. E nós, muitas das vezes, só é levado por automatismo, engata a quinta e vai embora. Então tudo isso é necessário reflexão, autoconhecimento. Depois de se autoconhecer, aí entra disciplina, atitude, perseverança, persistência, vontade, querer. Tudo isso é fundamental para a pessoa sair de uma inércia que se encontra há milênios. Há milênios. Não é fácil despolarizar, não. E os mestres, eles, de vez em quando, eles falam, se está difícil despolarizar internamente, começa externo. Começa a mudar um quadrinho na sua casa, começa a mudar o sofá, começa a despolarizar, mudar externo, para que você tenha essa disciplina internamente. Porque a gente fica muito bitolado, fica muito numa hipnose mental sobre formas de pensamento. E eles costumam também dizer, acorda, meus filhos, acordam, meus filhos. É como se a gente estivesse dormindo mesmo, numa hipnose mental. A gente não consegue enxergar o que nos preenche, a gente não consegue chegar o que é verdadeira felicidade. Muitos acham que a felicidade não está nesse mundo. Não é deste mundo, mas está neste mundo. Está em qualquer mundo que a gente tiver a felicidade, não com as coisas desse mundo. Então, é isso que a maior parte do ser humano está precisando. Nós vamos fazer uma iniciação cósmica sábado e domingo, lá em Curitiba, e teve um bom número de pessoas. E dentre essas pessoas, algumas delas, ou a metade delas, não entendia nada do que nós explanamos. Uma pessoa falou assim, olha, 10 minutos que você falou foi o suficiente para ser mais conhecimento absorvido do que tudo que eu li em toda a minha vida. Então as pessoas ficam presas em alguma coisa, ela não tem a vontade, não tem o querer, não ousa abrir a sua mente para outras coisas, absorver o novo, porque o velho já está passando e o novo está chegando. E nós precisamos de novos conceitos, nós precisamos de sair da tridimensão e entrar na multidimensão. E repetindo o que é multidimensão, para se tornar um ser multidimensional, basta que a gente se qualifique para vivenciar 70% na espiritualidade e ficar com 30% para vivenciar na matéria. Isto é se tornar um ser multidimensional. É onde a gente faz desdobramento consciente, numa projeção no holograma,
contato consciente com os mestres, ajuda consciente com os irmãos em atmosfera de oitavas inferiores muito profundas, e com isso nós vamos aprendendo a ser fraterno, aprendendo a ser caridoso, aprendendo a perdoar. Isto é ser multidimensional. Ser tridimensional é aquele que vive 70% na matéria, isso 15% da humanidade, 30% na espiritualidade. São seres que ainda procuram seu bem-estar na matéria, muito pouco acesso à espiritualidade. Eles têm momentos de devoção, mas a maior parte é sedução da matéria. E 85% da humanidade, 100% na matéria e 0% na espiritualidade. Olha como se encontra a humanidade. Então, já podemos nos considerar esses 15% de 70% na matéria e 30% na espiritualidade, mas que façamos um esforcinho a mais para atingir o nível de 1% da humanidade que já está treinando o amor incondicional, já está percebendo que eu sou a parte de Deus, eu sou a força motriz do amor que tudo conquista, eu sou a mente imaculada de Deus em perpétua criação, sou o alfa, o ômega, o micro e o macro, eu sou um com todos, eu sou Deus, eu sou a parte de Deus. Aí a gente se torna 1% ser multidimensional. E é difícil atingir isso, diante do meio doentio que nos encontremos, é muito difícil. E como se torna menos difícil, mais um pouquinho suave, treinando, orando e vigiando todo dia, cronicamente, crônico, que eu tenha uma meta a cumprir, que cada dia na minha existência eu vou procurar ser uma pessoa um pouquinho melhor. Vai ficando mais fácil a cada dia, ou menos difícil. Isso é objetividade, mas a matéria deixa a gente fazer isso? Aqui nós estamos hiperconcentrados, sai lá fora, já desconcentra, já entra no mundo real da ilusão. E quando diz orar e vigiar, é para que nós oremos e vigiemos o tempo todo. Oremos e vigiemos na hora de dormir, para ter um contato mais consciente com os corpos superiores, com os mestres. Oremos e vigiemos quando levantemos, quando nos alimentamos, enfim, não é paranoia, é um hábito salutar, é um costume que cada um vai adquirindo que passa a ser normal, como outras coisas normais que nós plasmamos. Ao invés de plasmar coisas ruins, vamos plasmar coisas boas. Ah, mas é difícil, não é fácil para ninguém. O caminho da luz é um caminho árduo, é de portas estreitas, mas que nenhum lobo mau derruba essa casinha. Nenhum lobo mau. Quer moleza? Vai construir castelo de areia. A primeira onda mais forte derruba tudo. É uma beleza estar na praia, tomando solzinho, se refrescando, fazendo aquele castelo, mas é porta aberta. Isso é metáfora. Não está incentivando ninguém a deixar de ir na praia. Que é muito bom. Quem mais? Eu estou achando que está... Quem mais? Você está falando da onipresença dos mestres, né? Ascensionados, que está em vários lugares ao mesmo tempo. Mas em que momento uma pessoa consegue atingir essa onipresença? À medida que ele ascende a uma alma ou uma... Quando você começa a se tornar um ser multidimensional,
você começa a trabalhar com consciência dos seus corpos superiores. Aí você começa a treinar uma bilocação. É você estar em 2 lugares no mesmo tempo, com seus corpos superiores conscientes, no holograma. Aí, depois de adquirir essa maestria de uma bilocação, você entra numa multilocação. Isto é estar em vários lugares consciente. É o que os mestres fazem. Eles têm bilhões de corpos superiores, numa onipresença, numa onisciência, eles desdobram o consciente, tendo consciência a cada lugar que eles estão, numa multilocação. É assim que procede. Nós fizemos um trabalho muito aprofundado com o comandante Astar Sheran, que nos ajudou a começar numa bilocação. Depois foi passar numa multilocação, depois nós fizemos do micro para o macro, macro para o micro. Com os corpos superiores, ter consciência de sair para o macro e para o micro. Entrar numa célula de uma planta, uma célula, e através da célula e átomos, consciente. É como se fosse reduzindo tudo, e as primeiras aulas dele foi essa para conosco. É um processo assim de muito assessoramento da falange de luz. E cada um de nós, não pense que eu estou falando eu, cada um de nós aqui fazemos esse trabalho noturno, só que não tem consciência. À medida que pega para valer mesmo, vai vindo a consciência. E todos aqui fazem trabalhos altruísticos fantásticos, junto ao plano espiritual. Todo mundo tem uma hierarquia aqui. Todo mundo tem um centro administrativo na qual estuda, na qual aprende, na qual acessa os seus registros. Não tem um aqui que não faz isso. Tem alguém que já tem uma facilidade de uma clarividência viajoura, um desdobramento consciente, já percebe alguma coisa nesse sentido. Tem outros que têm alguns sonhos, mas muito vagos, assim, que ainda não é suficiente para ajudar na sua evolução encarnada. Mas lembre-se que ninguém está jogado às traças, todo mundo é assessorado por uma hierarquia bendita, e que nós estudamos muito, trabalhamos muito quando dormimos. A gente tem um trabalho muito aprofundado junto ao plano espiritual. Salvo aqueles muito embrutecidos, que a maior parte dos seus níveis estão comprometidos, esses ficam mais na faixa etária do astral inferior, não eleva tanto os seus corpos superiores. Mas nós precisamos nos tornarmos seres multidimensionais para fazer com mais consciência. E eu perdi o fio da meada, desculpa, querida. Sei. Isso é no físico, na psique humana, mas nos corpos superiores não. Eu sei, mas quando eles vêm nessas condições, eles estão passando. Então, se ele está ou veio, é a mesma coisa. Ele está passando por um processo de expurgo, está passando por um processo kármico, na qual ele vai estar sendo trabalhado mais naquilo que ele precisa no momento do que na sua evolução espiritual, do que num cumprimento de uma missão. Então, eles vêm restrito para resgatar, para aprender com aquelas vicissitudes. Eles não têm uma missão elevada, eles veem mais como se fosse numa
reencarnação compulsória para que possa aliviar os seus corpos inferiores, para que na outra encarnação ele venha com todo vapor. Então isso acontece muito. E lembra-se, se uma pessoa está com câncer, se ela pegou vírus de não sei o que, vírus de não sei o que lá, é processo kármico. Processo. Não importa. Não importa. No momento certo, na hora certa, o plano conspira, o conselho kármico conspira que ele deve passar naquele momento. Porque se ele fosse passar antes, ele poderia, ao invés de se conscientizar, aumentar a raiva, o ódio dele. Entendeu? Então tem tudo o momento certo, a hora certa. Não é ironia do destino. Oi, Mema. Ela está evoluindo. Mas ela está evoluindo. Isso é uma evolução. Só dela resgatar o que tem que resgatar, ela está evoluindo. Não, ela está evoluindo. Só o fato de uma pessoa estar sofrendo sem cumprir com a sua missão, passando por vicissitude, ela já está crescendo, resgatando o que tem de pendência. Ela precisa, na verdade, de muito amor, porque quando ela tem que passar uma vicissitude dessa, ela vem amparada com mentores e quem a recebe, a família que recebe, se comprometeu de dar muito amor para ajudar na sua evolução. Então, se você tiver um processo kármico e eu, diante do conselho, falar, eu quero ajudar essa irmã, e eu vou estar junto de você, é uma força interna que pode chover canivete que eu estarei firme. Isso aí a gente vem com muita, sabe, tem filhas que cuidam da mãe, que tem Alzheimer, que, sabe, é muito penoso e dificilmente alguém larga, alguém abandona, fica ali chorando, resmungando, mas fica firme. É um alto... junto útil e agradável. Tudo é uma conspiração. Tem kármico planetário, kármico nacional, tem kármico familiar, tem kármico na própria cidade, tem kármico familiar, tem kármico individual. Tudo isso a gente está envolvido em tudo. E a melhor maneira para se resgatar um karma é a gente se enquadrar naquilo que eu tanto gosto de falar. As pessoas que se voltam a enxugar as lágrimas alheias não têm tempo de chorar. Então, quando a gente está voltado com a fraternidade, com a caridade, está voltado com ajuda altruística para nós e para o nosso semelhante, a gente passa por qualquer karma, rompimento de karma, vicissitude, seja ela pesada ou não, meio que sem sentir. Meio que sem sentir. A mente vazia é a oficina do capeta. A gente sente todas as coisinhas, todas as dorzinhas. Uma pessoa preocupada, tensa, nervosa, ansiosa, ela tem uma predisposição. Quem não tem uma predisposição num corpo físico? Todos nós temos. É na junta, é na coluna, é no braço, é não sei o que, não sei o que lá. Todos têm. E com essa baixa vibração, você potencializa 1000 vezes aquela dor. Então, uma doença emocional, você abaixa as vibrações, você tem dor no corpo inteiro, dor aqui, dor ali, o médico não descobre, você potencializa. Então, o que é? Nós podemos amenizar a dor, o sofrimento, ou podemos intensificá-lo. Se a gente não quer
sentir essa dor, que procuremos de uma forma bem clara e objetiva estar pensando e agindo na nossa evolução e ajudando no mesmo tempo o outro evoluir, querendo bem ao nosso irmão. Isso é fundamental para que possamos nos sentir bem sob todos os aspectos. Nós tivemos exemplo de tantos seres que veio cumprir a sua missão e teve uma escalada dura, tais como Madre Teresa de Calcutá. Ela não teve uma vida fácil, não. Teve uma vida de trancos e barrancos. Ela lidou com doenças infecto-contagiosas e não estava nem aí, nunca pegou uma coceirinha, esse relato dela. O que é isso? É amor, é resignação, é paciência, é fé, criando o seu templo de felicidade dentro de si. Porque a felicidade não está fora de mim, está dentro de mim. É como eu enxergo, como eu consigo exalar essa felicidade. Eu posso ser feliz só de olhar para o céu. Eu posso ser feliz olhando para uma árvore seca, sem folha, e achar uma maravilha. E posso achar uma árvore toda florida feia. Tem gente que chora porque numa rosa tão bonita tem embaixo um galho espinhudo. E tem gente que fica contente porque acima desse galho espinhudo tem uma rosa. São pontos de interpretação. Tem gente que quebra uma pedra debaixo do sol, resmungando. Tem gente que já fica pensando para que aquela pedra vai servir. Então tudo é ponto de vista, tudo é a nossa compreensão do que tudo isso significa. E pode ter certeza que não tem nada que nós atraímos que não seja bom para o nosso crescimento espiritual. Não tem nada que a gente atrai que não seja bom para o nosso crescimento espiritual. A gente vive em função de sintonia daquilo que a gente precisa. E a nossa interpretação muitas vezes é errônea. Então nós vamos ver a evolução do espírito. Na criação tudo se transforma continuamente, nada permanece estagnado. Quando a matéria que permeia todo o cosmo condensa, mundos e coisas se formam, porém, um dia se dissolverão e retornarão ao reservatório universal que lhes deu origem. Assim sucede ao corpo físico, que sendo formado de matéria condensada, também sofre a ação da lei evolutiva que estabelece o seu retorno ao reservatório original pela desencarnação. Somente o espírito não está sujeito a essa transformação. Sendo imortal, não se finda com a morte do corpo físico, e sim prossegue caminhando e evoluindo até alcançar a máxima perfeição. O cosmo é grandiosa escola onde cada mundo representa uma classe que oferece novos aspectos de conhecimento, possibilitando a cada aluno a preparação adequada para que possa avançar ao seu seguinte estágio de aprendizado. A evolução do espírito começa nos reinos mineral, vegetal e animal. Passa então para os mundos primitivos, onde, através múltiplas existências, pode evoluir pelo progresso e conquista, o que seria impossível de acontecer em uma única vida e em um único planeta. As variedades encarnações não acontecem sempre no mesmo mundo. Ao atingir-se a meta que cada orbe comporta, passa-se para outro de grau evolutivo mais adiantado.
É no mundo primitivo que se aprende a utilizar a inteligência e, consequentemente, o atingir a razão e distinguir o bem do mal. Nos mundos subsequentes, aprende-se a corrigir erros e reparar más condutas. Neles é possível saldar débitos, fortalecer virtudes, lidar com dificuldades e aflições pelo conhecimento. Ao vencer apelos e seduções dos mundos tridimensionais, conquista-se o direito de adentrar mundos de regeneração onde o bem já predomina. Quando todos os deveres pertinentes aos mundos multidimensionais são cumpridos conscientemente, o espírito passa aos mundos felizes, onde a existência é toda espiritual. Dos mundos felizes, o espírito alcança os mundos divinos, onde a realidade maior é o amor incondicional. Reflexão. No mundo primitivo, o corpo físico é extremamente grosseiro e nele impera a intuição. No mundo tridimensional, o corpo já se apresenta mais sutil, nele se dá o despertar em consciência. No mundo multidimensional, o corpo é mais fluídico pela ausência do apego e do egoísmo. Nele é constante a observância das leis divinas. No mundo superior, o corpo é belo, perfeito, radioso e sutil. Nele vibra o puro amor e fraternidade e a misericórdia do Pai Divino. Essa é a escalada nossa evolutiva. Então nós temos uma experiência nos reinos, vamos evoluindo e guardando todas as informações no registro acásico. Vamos passar para o mundo primitivo, que é o Homo sapiens, o Homo da caverna, e aí nós estaremos vivenciando o primeiro estágio do reino humano, muito extinto ainda, sequela do reino animal. E nós vamos trabalhando numa expansão consciencial até atingir uma consciência crística. Atingir uma consciência crística, estaremos encontrando com o nosso complemento divino, formando a união sagrada para se libertar, adquirir a ascensão, a iluminação, sair dessa densidade, desse corpo de matéria e passar para mundo moronciais, mundo das mansões. E lá nós vamos aprender a ter outros conceitos, aprender mais a fraternidade, mais a caridade, o amor incondicional. Passa para o mundo moroncial, um estágio maior, e adentra no mundo espiritual. O mundo espiritual se tornando logos, avatares, se tornando esses mestres cósmicos, até a gente adquirir maestria de entrar em Avona, unir, fundir na energia do Pai. Aí se torna um ser absoluto, mortal ascendente, ser absoluto. E trocaremos experiência com seres avonais. Evolução espiritual. Em cada fase dessa existência, há necessidade de cada ciclo, de cada momento, a gente está vivenciando a felicidade. E aonde está a nossa? Perguntas. Minha felicidade está quando eu me formar. Minha felicidade está quando eu conseguir um emprego bom. Minha felicidade quando eu casar com aquela pessoa. Minha felicidade está geralmente nessa direção. Será que isto é felicidade? Isto é bem-estar. Isto é satisfação. Isto é necessário para todos nós, mas não que isso é a felicidade,
Porque se a gente calcar a felicidade nas coisas terrenas e nas pessoas, nós ficaremos sempre desiludidos, porque tudo muda, as coisas mudam por não ser estático e as pessoas também mudam. E cada mudança de alguém é um constrangimento para aqueles que dependem da felicidade dela. Você não tem o direito de mudar porque eu gosto de você deste jeito. Você tem que ficar tolhida pro resto da existência para me servir. Não funciona assim. Eu tenho que amar alguém do jeito que ela... Eu tenho que ajudar ela a crescer. O amor verdadeiro é aquele que a gente ajuda a pessoa a evoluir, a ser livre, a ter sua própria caminhada espiritual. Não eu induzir a ela para seguir os meus princípios. O amor verdadeiro é aquele que a gente realmente quer bem a outra pessoa, não se sentir bem do que ela faz para a gente. Esse é amor consanguíneo, amor afetivo. É um amor egoístico. Por isso que logo na leitura do que nós podemos ver aqui, alerta, atenção, mantenha a calma e não mais se deixe influenciar pelas forças antagônicas que desejam a manutenção e a implantação do medo, do terror, da desavença e do ódio. Aqui fala, está na hora de desapegar das coisas terrenas, dos amor, da afetividade. Não sei se foi nessa ou foi nessa aqui. Bom, se foi nessa ou nessa não interessa. É que falou, o plano espiritual falou que está na hora da gente não ter apego com o amor afetivo, o amor familiar. Não ter apego, ter amor verdadeiro. Porque o apego, ele faz com que sintamos que a outra pessoa é nossa propriedade. E não é. O amor verdadeiro é aquele que a gente ama para poder ajudar a outra pessoa, para ela crescer, para ela ser feliz. Esse é o amor verdadeiro. Perguntas? Esse padre Agostinho, né? Santo Agostinho, que fez o desdobramento, foi ele? Então, sabe o que acontece? Ele pode ter desdobrado involuntariamente e estando em outro lugar e alguém o ouviu por ser médio, clarividente. Viu ele desdobrado, não que ele estava com o corpo físico nos dois lugares. Então isto pode ocorrer, não que ele se desdobrou num corpo físico, ele estava lá e o outro estava aqui. Isso não pode, isso não tem como. Então num desdobramento, tanto a pessoa tem consciência que está desdobrando, quanto um médium clarividente pode perceber a presença daquela pessoa em outro lugar. Quem mais? Então estamos chegando ao final. Eu já matei um pouquinho as saudades, mas essa é a nossa tônica aqui na Terra. A gente tem que acostumar com tudo. Nós não podemos, porque gosta, ficar tolhido. A gente tem que ousar e abrir as asas mesmo.